Qual era a religião de Nietzsche? Um dos filósofos contemporâneos mais famosos, principalmente por sua crítica ferraz ao cristianismo, à teologia cristã, um dos filósofos ateus mais conhecidos, autor da célebre frase "Deus está morto". Será mesmo que ele não tinha uma religião? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Antes de começar aqui a nossa reflexão, a nossa discussão sobre esse assunto, queria pedir para que você desse uma olhada na minha página no Instagram, Razões para Crer, na qual eu posto um pouco sobre filosofia, teologia, apologética, ciência também, dúvidas sobre a existência de Deus, argumentos a favor da existência de Deus. Se isso tudo te interessa, dá uma olhadinha lá. E é isso aí, bora conversar um pouquinho sobre o pensamento desse cara, Friedrich Nietzsche. Bom, eu não falo alemão, até tentei ouvir a pronúncia desse nome em alemão, mas é muito difícil de pronunciar, eles têm um R que só o alemão consegue pronunciar, então aqui vamos assumir como Friedrich Nietzsche, Então esse cara nasceu em 1844, lá na Prússia, que hoje é a Alemanha. Ele foi um filólogo, ou seja, estudioso de línguas clássicas como o latim, o grego clássico, foi também um filósofo muito conhecido, foi também poeta e um escritor de várias obras e muitas delas polêmicas. Foi talvez o filósofo ateu mais conhecido, por sua agressividade contra o cristianismo, seus argumentos aí ferozes contra a teologia cristã, Ele era muito grosseiro até mesmo em seus argumentos, Deus está morto, falava que a teologia e o cristianismo eram desastres, enfim. O cômico aqui é que esse cara, ele foi filho, neto e bisneto de pastores protestantes luteranos. Isso mesmo, ele era filho de pastor. Muito embora aí seu pai tenha morrido, quando ele tinha 5 anos de idade, ele teve uma influência muito grande aí do cristianismo na sua vida. Inclusive, ele estudou teologia dos 14 até os 21 anos. Inclusive, quase ingressando no seminário, mas ali com os 21 anos, ele mudou o rumo ali dos seus estudos, influenciado por um pensador, mudou de faculdade, enfim. Não vou ficar falando sobre a história desse cara, isso um Google aí resolve, mas eu quero falar um pouquinho sobre pensamentos desse filósofo, principalmente nesse livro aqui, O Anticristo, uma famosa obra de Nietzsche. Eu tô lendo, confesso, não terminei ainda, mas tô lendo, mas já dá aí pra entender um pouquinho do pensamento dele e a gente conversar um pouquinho. Nas palavras aqui do autor da apresentação do livro, no Anticristo, Nietzsche ele destila o seu ódio contra a religião cristã e o fanatismo religioso. Então, de fato, nesse livro, Nietzsche ele critica muito o cristianismo, a teologia cristã, como isso sendo extremamente negativo para a sociedade. Inclusive, para Nietzsche, quem destruiu o Império Romano? O cristianismo. Quem que fez com que fosse destruída a influência cultural e científica do Império Romano e da cultura grega? O cristianismo. Quem é responsável pelo declínio no mundo? O cristianismo. Para Nietzsche, o cristianismo foi o maior desastre que já aconteceu no mundo ocidental e também em todos os lugares e regiões do mundo na qual o cristianismo chegou. Trago aqui algumas frases desse livro só para você ter uma ideia do pensamento desse cara e quão agressivo ele era, Olha só. Contra esse instinto de teólogo é que eu movo a guerra. O estado afetivo que disso decorre se chama fé. Fechar os olhos de uma vez por todas para si mesmo a fim de não sofrer com o aspecto de sua incurável falsidade. Descobri ainda o instinto de teólogo em toda parte. É a forma mais difundida, verdadeiramente a mais subterrânea da falsidade que há na Terra, ou seja, teologia cristã é uma falsidade. Por mais longe que a influência dos teólogos leve, o juízo sobre valor é invertido de cima para baixo. As ideias de verdadeiro e falso são necessariamente invertidas, ou seja, o que a teologia falava que era verdadeiro, para ele era falso, o que a teologia falava que era falso, para ele era verdadeiro. O pastor protestante é o avô da filosofia alemã. O próprio protestantismo é o seu peccatum originário. O pecado original da filosofia alemã, na verdade, é o protestantismo. Olha que agressivo. E aqui ele fala de filósofos e pensadores cristãos muito renomados, que mais influenciaram a cultura. Olha só o que ele fala. Sucesso de Kant, famoso filósofo, foi um sucesso meramente teológico. Kant foi, como Lutero, como Leibniz. Inclusive, Leibniz, eu tenho um vídeo aqui falando desse cara, um argumento muito massa sobre a existência de Deus, dá uma conferida lá. Como Leibniz, um entrave a mais para a proibidade alemã, já em si mesmo muito incerta. Ou seja, para Nietzsche, a teologia cristã e o cristianismo, eles eram negativos, eram péssimos e talvez os causadores da destruição do conhecimento da humanidade. Ao longo de todo o livro, Nietzsche ele deixa muito claro que para ele não existe uma moral absoluta, objetiva, a vontade de Deus sobre certo, errado, bem e mal, falso, verdadeiro. Para ele não existe essa coisa de pecado e não pecado.
Na verdade, para ele, o sentido da vida e a verdade consistia em a gente viver as nossas paixões, se entregar aos nossos instintos e nossas vontades. A nossa força consistia nisso, a gente viver nossas paixões e os nossos instintos. Para o filósofo, a seleção natural e a evolução mostram isso, que os seres, se entregando aos seus instintos e desejos, na verdade, são mais fortes, por isso sobrevivem, e que, na verdade, o cristianismo e a teologia cristã eram o contrário disso. Para ele, o cristianismo era, na verdade, a abnegação do natural, a gente ser contrário ao nosso desejo, à nossa vontade, a gente rejeitar nossa própria intuição e instinto de desejo, vontade e paixão. A primeira objeção é que parece um pouco absurda essa ideia de que o sentido da vida consiste em a gente se entregar às nossas paixões, instintos e vontades, porque, de fato, nem todas as nossas paixões e vontades vão, de fato, nos fazer bem e preservar a nossa vida. Por exemplo, o uso de drogas. É algo que pode ser prazeroso, pode estar de acordo com a nossa vontade, talvez até o nosso instinto de sentir um prazer e relaxar, mas no fundo vai nos viciar, vai acabar nos trazendo dependência e nos levar à morte, que é o contrário à preservação da vida e à seleção natural. Ou seja, nem tudo que é aparentemente bom vai nos fazer bem, pode nos levar à morte, ou seja, nem tudo que é bom para os nossos olhos vai de fato levar à preservação da nossa vida. A segunda objeção é que se não existe uma moral absoluta, objetiva, uma vontade de Deus que norteia as coisas, ou seja, não existe uma noção que centra o que é falso, errado, o bem e o mal, na verdade tudo pode ser moralmente bom, tudo pode ser considerado como moralmente ruim também. O próprio nazismo, por exemplo, inclusive Hitler foi um leitor de Nietzsche, com certeza influenciou os pensamentos de Hitler. O próprio nazismo, se a gente pensar, eram milhões de pessoas que acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era bom, e então, segundo Nietzsche, aquilo pode ser considerado como moralmente bom, porque existia milhões de pessoas, quase uma cultura que acreditava que aquilo era bom. Se a moral é relativa, tudo bem, então é bom. Inclusive, aquilo era para eles talvez a seleção natural, a manutenção de um grupo mais forte, a raça ariana, uma raça superior que eles queriam que prevalecesse, por isso fizeram os holocaustos com judeus, negros, enfim. Então, para eles, aquilo era a seleção natural, a manutenção de um grupo mais forte. E se para Nietzsche consistir nisso o sentido da vida, talvez então eles estivessem certo. Mas peraí, acho que qualquer pessoa que tem bom senso sabe que aquilo não é certo. Tá, Vinícius, você falou várias objeções, pensamentos aqui, mas eu quero saber a religião de Nietzsche que você falou lá no início. Bom, eu quero concluir então aqui a nossa reflexão trazendo a seguinte reflexão para você. Será que Nietzsche, ao criticar tão fanaticamente o cristianismo, a teologia cristã, não se torna ele fanático da sua própria filosofia ateia? Será que Nietzsche, ao criticar tão ferozmente e assim fanaticamente o cristianismo, não se torna ele fanático da sua própria religião, que é a maneira que ele vê o mundo, que é os próprios pensamentos e ideias dele? Para mim, essa era de fato a verdadeira religião de Nietzsche. E eu queria encerrar esse vídeo aqui com uma frase. Todo crítico fanático de uma religião ou filosofia é, na verdade, fanático de outra religião ou filosofia. Porque somente o fanatismo te leva a criticar fanaticamente algo. Queria que você comentasse aqui se você quer que eu faça algum vídeo sobre, sei lá, algum outro pensador, algum outro filósofo, sobre algo parecido como esse vídeo. É claro, eu não sou filósofo, mas eu sou teólogo e gosto de estudar um pouquinho de filosofia, apologética, então eu tento me meter, falar um pouquinho, e se está agregando conteúdo pra vocês, comenta aqui embaixo. É isso aí, valeu!